retornamos agora com mais uma aula de diversidade, teologia e educação. Vamos ver agora a parte de educação no nosso país, no conceito de diversidade. Nós vamos falar a respeito da diversidade e seu conceito. O termo diversidade é aquele que nos permite indicar, marcar ou falar da variedade e diferença que podem apresentar alguns aspectos entre si, embora também não seja útil na hora de querer destacar a abundância de coisas diferentes que convivem em um contexto em particular. Este é um outro conceito particular da diversidade que nós abordamos. Em relação a uma comunidade, por exemplo, existem diferentes tipos de diversidade cultural, biológica, entre as mais recorrentes. A cultura se refere à multiplicidade, à interação de diversas culturas de uma determinada região e que consistem no mundo. Nesse sentido, para preservá-la, é de vital importância que os países apresentem um plano de preservação da promoção adequado à eficiência para a sua integração, porque assim podem desenvolver-se e evoluir respeitando os códigos alheios à sua cultura e também conquistar o pertinente respeito que lhe cabe, ainda que esteja longe da generalidade. Ou seja, existe também aquela cultura que nós passamos de geração em geração. A cultura pode ser religiosa, a cultura pode ser culinária. O exemplo, uma comida típica de uma determinada região do país. E o nosso Brasil é muito grande e com isso nós temos uma diversidade na culinária que também pode ser explicada. Obviamente, esta situação em muitos lugares do planeta é quase uma utopia, pois costuma ser comum que culturas consideradas minoritárias sofram sempre com a apatia e ignorância das demais culturas, como consequência da falta de políticas de Estado, tendências a respeitá-las e valorizá-las. No entanto, a Unesco, a partir de novembro de 2001, destacou-se como uma espécie de órgão provedor e controlador desse tipo de assunto, abrindo um espaço público que ofereça cooperação ao respeito. O que acontece também no âmbito racial. Parece que uma certa parte, uma minoria, muitas vezes quer manter uma maioria, ou vice-versa, sob o controle, sob o julgo, achando-se que é uma etnia maior do que a outra. Mas, na verdade, como nós ressaltamos nos vídeos anteriores, somos todos iguais. Seguindo então aqui, outro tipo de diversidade é a biodiversidade. É uma das grandes preocupações mundiais e por isso faz parte de um dos convênios mais defendidos da ONU, a Organização das Nações Unidas, conhecido como Convênio Internacional sobre a Diversidade Biológica, e que foi inaugurado no começo da década de 70. Aqui nós temos também o conceito de comunidade.
pode-se conceituar como um grupo específico de pessoas que reside em uma área geográfica determinada, compartilham uma cultura comum e um modo de vida, são conscientes no fato que compartilham certa unidade e que podem atuar coletivamente em busca de um objetivo ou de uma meta. Para definir uma comunidade é necessário que cada integrante faça parte de uma história compartilhada, uns objetivos propostos em comum, um estabelecimento de metas, uma identidade compartida e uns objetivos em função das necessidades comuns. Quando tudo isso sucede, podemos dizer que realmente existe uma comunidade, existe um grupo de pessoas que formam aquela cultura, aquela identidade cultural. Ainda que uma comunidade não é somente as pessoas que as compõem, geralmente uma comunidade já existia antes do nascimento de qualquer residência atual. E o normal é que continue existindo quando todos hajam desaparecido, quando todos hajam desaparecido. É algo que vai mais além de seus componentes, os residentes ou membros dessa comunidade. Comunidade, então, é o conjunto de interações, comportamentos humanos que têm um sentido e expectativas entre seus membros, não somente ações, senão ações baseadas em esperanças, valores, crenças e significados, compartidos entre pessoas. Dentro de qualquer comunidade autêntica, cada um dos seus integrantes necessita ter consciência do que são em si mesmos como essência. Este é o oferecimento que cada um dos indivíduos de uma comunidade faz ao resto dos integrantes da mesma, ao mesmo tempo em que também é seu próprio compromisso a cada um dos demais que convivem em uma comunidade. Qualquer comunidade é em si mesma, é uma identidade, contudo, e conteúdo de partes autênticas da vida entre os seres que a compõem. Sem essa realidade oferecida por todos os integrantes de uma comunidade, é impossível o convívio entre os indivíduos. Parece que tem uma troca de valores, uma troca, na verdade, de conhecimento real entre essas comunidades. Então essas pessoas interagem entre si, trocando experiências, seja ela na fala, né, na teoria ou até mesmo na prática. Tentem imaginar isso, esta comunidade, indiferentemente do seu sistema, do seu credo religioso ou de sua etnia, né? Mas tente imaginar essa comunidade e as pessoas interagindo elas entre si, trocando experiências. É preciso também dispor de uma área geográfica definida, estar unido por laços familiares, manter interesses em comum, compartilhar antecedentes e participar de uma mesma tradição histórica. É como se eu, por exemplo, estivesse tentando entrar dentro de uma comunidade a qual não pertenço. O mais importante, o mais interessante seria, antes de entrar nessa comunidade, primeiramente estudá-la, né? Ver os seus costumes, os seus jeitos, os seus trejeitos, para que eu, no meio dessa cultura ou dentro dessa cultura,
eu acabe não sofrendo, né? Antes disso, o mais interessante é bom estudar. Antes de conhecer qualquer país, qualquer cultura, saber até mesmo da sua culinária e até mesmo como se portar em alguma situação. Confrontar os problemas por maior número de membros da comunidade, criando-lhes um sentimento de pertencer ao grupo, relacionar-se entre si como membros da comunidade de forma generalizada, ser tributários de um corpo e de instituições e serviços, são aspectos distintivos de uma comunidade. Esses aspectos são características de uma comunidade que engloba todos esses registros para a formação de uma comunidade autêntica. Conceitos de história. História é a disciplina dentro das ciências sociais que estuda o passado da humanidade. A palavra história deriva do grego e significa investigação e informação. Quando falamos de história, podemos nos referir à mesma como ciência, mas também à história como um relato de ficção, ou seja, a nossa própria história pessoal. A primeira dessas histórias tem um parentesco com muitas outras ciências sociais e naturais, como a arqueologia, geologia, paleontologia, antropologia, política, filosofia e outras. Por sua vez, o estudo da história jamais pode ser objetivo, já que sempre se encontram tingidos por critérios e métodos que correspondem a um ou mais autores e também ao contexto sócio-histórico em que tenham lugar, de forma que é correto afirmar que nunca teremos um acesso não imediato e ou transparente da nossa história. Seria como cada um de nós tivesse um diário ou um livro, no caso, e nós fôssemos nesse caderno, nós fôssemos escrevendo a nossa história diária, a nossa história de cada dia. Ao final de cada dia, nós fôssemos catalogando tudo aquilo que aconteceu nesse dia, assim formando a nossa própria história. Do estudo destes métodos e práticas ocupa-se a historiografia, a historiologia, por outro lado, dedica-se a estudar o porquê e como certos fatos e tendências históricas ocorrem em um momento e lugares. De acordo com os critérios científicos, a história da humanidade registra as seguintes etapas: pré-história, formada pelo paleontólico, mesolítico, neolítico e a idade dos metais. Aqui é paleolítico. E história considerada a partir do desenvolvimento da estrutura e constituída por proto-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Muitas disciplinas são consideradas complementares da história, pois oferece fontes documentárias e ao historiador. Estas são muito diversas. Entre elas podemos encontrar tanto a biologia evolutiva e a geografia, como a filologia, a teologia, a cartografia e a papirologia.
Por último, também diversas disciplinas têm desenvolvido em um estudo histórico, como pode ser entendido como a história da música, da arte, da ciência, da filosofia, das religiões ou a história da historiografia. Mais uma leitura: história é o estudo ou a ciência que estuda os fatos e fenômenos transcendentes da vida da humanidade, em todas as conexões, tanto sincrônicas como fatos da mesma época, como diacrônicas, com seus antecedentes e causas e com suas consequências. A história é uma ciência que estuda a origem e o desenvolvimento das sociedades humanas e de suas culturas no passado. A história examina as primeiras mostras de vida de ditos grupos humanos, vê como adquirem conhecimentos com seus integrantes, entram em relação com outros seres humanos, como progridem ou como retrocedem em algumas ocasiões. Vamos falar também a respeito educação e os seus conceitos. Nós já falamos em alguns vídeos passados a respeito da educação e nós vamos falar a respeito também da educação acadêmica, como também já falamos em alguns vídeos, em algumas aulas anteriores. O termo professor se refere a toda pessoa que se dedica ao ensino de uma determinada ciência ou arte para alcançar na profissão. Como professor docente, é necessário possuir habilidades pedagógicas para realizar essa função, porque necessariamente qualquer processo de educação é um fenômeno sociocultural, além de ser uma atividade especificamente humana. É sempre bom lembrar que para tudo na vida nós temos que ter um dom, né? Na verdade, para ser professor nós temos que ter um dom para esse tipo de profissão, né? Assim como para ser um advogado, ou para ser um juiz, ou para ter algum cargo, alguma profissão, ser um carpinteiro, um marceneiro ou um construtor de obras, é necessário que nós tenhamos uma tendência para aquilo, né? Que aos poucos, durante a vida, nós vamos nos mostrando pertencentes àquele meio profissional. Basicamente, nós desenvolvemos aquela profissão no dia a dia e nós não nos sentimos enfadados com aquele trabalho. Pelo contrário, nós nos sentimos felizes em realizar aquele trabalho. Isso faz parte do ser humano. Isso é diversidade, diversidade das profissões. Então, o ponto de partida da profissão será o ensino, entregar a maior dedicação e habilidade para conseguir este objetivo da melhor maneira possível. Ou seja, com isso queremos dizer que o professor deve analisar o contexto para desenvolver essa tarefa de ensinar e uma vez formada uma ideia completa sobre como ela é e suas necessidades, conceber um melhor plano para alcançá-lo, por exemplo, utilizando os recursos e ferramentas para envolver os alunos e certamente não aqueles
que tendem a afastá-los. Ou seja, utilizar materiais lúdicos, né? Dentro da sala de aula, aos profissionais de ensino, é muito importante chamar a atenção do aluno para si, dentro da sala de aula, e isso é um dom, né, acadêmico, um dom do professor. Em circunstâncias de um contexto de carências, isto é, quando um professor ensina em uma escola em que a maioria dos estudantes é de baixa renda, será necessário que o professor não fracasse seu objetivo, que também entenda essa classe social, geralmente repleta de carências. A discriminação, a violência, entre outras questões, para assim poder executar a sua tarefa. Na verdade, nós defendemos a autoridade do professor dentro da sala de aula, o ensino clássico, o ensino antigo, aonde o professor detém o conhecimento e passa para os alunos. Isso não quer dizer que o aluno não vai interagir com o professor, não, pelo contrário. O aluno ele também interage com o professor, né? Cada um ao seu tempo, conforme a disciplina na sala de aula. Porque se os estudantes, em uma situação como a de discriminação, se sentem ainda mais maltratados por quem lhe ensina e definitivamente deveria exercer uma função exemplar. Lamentavelmente, esses alunos estarão fechados e complicarão a atividade do professor, e com isso ficará evidente a falta de habilidade pedagógica, que é realmente necessária e obrigatória para desempenhar esse papel. Então, o comportamento é este que nós defendemos dentro da sala de aula, em que o professor é a autoridade. Não existe outro tipo de comportamento. Também ainda quando o contexto social-cultural da qual provém, os alunos é mais ou menos equilibrado e não está viciado como o descrito anteriormente. Também é essencial que o professor tenha um comportamento e uma atitude próxima com os alunos, para poder assim transmitir-lhes os ensinamentos, porque embora esteja bem ao extremo de ser amigo íntimo dos alunos, quando há hostilidade ou antipatia por um professor, especialmente quando se trata de educação obrigatória, fica muito difícil, por um lado, o processo de aprendizagem e, por outro, o ensino. Os professores podem atuar em diferentes níveis, tais como básico, secundário e universitário. No entanto, o Dia Mundial do Professor é celebrado a cada ano, no dia 5 de outubro. Vamos analisar na Bíblia, então, agora, quais são os versículos bíblicos destinados ao professor. Provérbios 31, 26 fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios capítulo 4, versículo 13 ao 14. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Provérbios 13, 14, capítulo 13, versículo 14, o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte.
Em 2 João, capítulo 1, versículo 9, nós temos: todo aquele que não pertence no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem pertence no ensino tem o Pai e também o Filho. Também Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Continuamos também em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, nós já falamos em vídeos passados a respeito deste versículo. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 16 ao 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Romanos capítulo 15, versículo 4, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E para finalizar, Provérbios capítulo 4, versículos de 5 ao 8, procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela a protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Então nós temos na Bíblia Sagrada esse manancial de versículos, dedicado ao educador e também ao educando. Chegamos então mais adiante do conceito de discriminação. A discriminação significa fazer distinção por motivos arbitrários, como a origem racial, o sexo, o nível socioeconômico e etc. Geralmente esse termo recebe uma conotação negativa na medida em que é tratado com um tom depreciativo ou que prejudica a determinados grupos sem medir a razão. Aliás, é possível falar de uma discriminação positiva quando se trata de alguns grupos sem prejudicar a outros e quando mostram as suas necessidades e problemas com a finalidade de ajudá-los. Isto resulta nas pessoas com capacidades diferentes, onde em muitos países são favorecidos com subsídios ou benefícios que perseguem a possibilidade de uma melhor inserção na sociedade, com autonomia e igualdade de oportunidades em comparação
com outros indivíduos. Isso aqui também tem a ver com a questão cultural. Bem, encerramos esta aula, mais uma aula de teologia, educação e diversidade. Mas seguimos trabalhando nesse assunto nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima.